Bom, já fiz um vídeo comentando sobre o projeto Escola Sem Partido e agora eu vou comentar mais um pouco sobre os deveres do professor. Então nós sabemos que esse projeto visa que professores não doutrinem os alunos nas escolas. Só que todo o problema é que a educação é obrigatória, é que tem leis dizendo como tem que ser a educação, é que os pais não podem escolher onde vão colocar seus filhos, é que a escola não pode escolher como ela vai ensinar. E cada um tem a liberdade de matricular seu filho onde quiser e a escola oferecer o serviço que quiser, ou seja, livre mercado. O projeto não percebeu que o problema da doutrinação ou problemas com a educação acontecem porque o Estado está interferindo. Só que esse projeto nada mais é do que mais uma intervenção estatal na educação. Enquanto nós deveríamos ter menos intervenção. O Estado deveria ter menos controle do que escolas e pais e filhos podem ou não podem fazer. E tem gente que me disse, ok, mas as escolas são públicas. Não deveria existir. Escola pública nada mais é do que o Estado, que é uma organização centralizada, monopolista, com monopólio da força, dizer para você o que você tem que estudar ou não e obrigar você a pagar. É claro que isso vai acabar em doutrinação. Não tem como. É o Estado que faz. E é claro que isso vai atender os interesses do Estado. E é claro que isso não vai atender os interesses do mercado, ou seja, da demanda das pessoas, da demanda dos pais, que os seus filhos tenham uma boa educação. O interesse do Estado não é gerar valor, porque ele não precisa agradar clientes. Ele não precisa que o cliente queira consumir os seus serviços, porque é obrigatório. Então é claro que a educação estatal é uma ferramenta de doutrinação. Não adianta fazer mais e mais leis, porque essas leis, no final das contas, só vão dar mais controle ao Estado. As pessoas têm que ser livres com a sua propriedade para escolher quais serviços elas vão consumir e pagar por esses serviços. E os serviços darem lucro porque eles oferecem valor. Lembre-se que é o próprio mercado que é roubado e restrito para pagar por um serviço do Estado que vai doutrinar as pessoas. Como é que o Estado vai saber sequer se é uma boa ideia colocar crianças em carteiras entre quatro paredes, X horas por dia, X anos da vida inteira? Por que o Estado deveria decidir isso? O Estado não consegue engraxar um sapato. Se o Estado fizer um ministério de engraxar sapatos, os sapatos vão ficar um lixo. Por que o Estado decide como formar o cérebro de um ser humano em toda a sua infância e adolescência? Isso é uma total loucura. Isso é uma total insanidade. Então vamos lá, vou mostrar aqui como esse projeto de lei, ele não é progresso nenhum na educação, porque o único progresso na educação é tirar o Estado da educação. Então ele diz assim, o professor não se aproveitará da atenção dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. E se a opinião do professor for a ciência, por exemplo, ele defende o método científico, ou o racionalismo, defendo a razão. Então ele não pode dizer que a razão é um método correto. Ele não pode dizer que se deve estudar por um método racional. Não, ele deve falar, não, é igualmente aceitável você achar que a Terra é plana, ou você acreditar no criacionismo, porque isso são posições religiosas, ideológicas. E se os pais quiserem que um certo professor com opinião dê aula para o filho dele, e ele paga para isso, e ele quer que o filho cresça com esses valores, o Estado está proibindo que os pais façam isso. O Estado está te dizendo, está te obrigando a educar o seu filho de um jeito, independentemente do que você quer ou não. O professor não favorecerá, não prejudicará, não constrangerá os alunos por suas posições políticas, ideológicas, morais, religiosas, ou falta delas. Ou seja, se tiver um aluno ali que acredita, pela religião dele, que ele tem que decapitar os animiguinhos, o professor não pode dizer que isso está errado. Então o professor tem que aceitar. O aluno ali acredita que tem que decapitar os amiguinhos, porque a religião dele é assim. Então é proibido, o Estado proíbe o professor de dizer que isso está errado. Para você ver que lei idiota. E só podiam ser os neoconservadorzinhos idiotas que apoiam essa porcaria. Tinha que ser, bando de doentes. Sinceramente,
Quem apoia essa lei está precisando aprender a raciocinar um pouco. O professor não fará propaganda política em sala de aula. Ou seja, se tiver um ditador tentando dominar o país, digamos que você estivesse na Venezuela antes de Hugo Chávez tomar o poder, o professor não pode falar que está errado, não pode falar que o cara é um ditador, porque é propaganda política, porque não pode ter opinião política. Então tem um ditador, o professor não pode ensinar para os alunos que ditadura é uma coisa errada, porque é uma opinião política. Eu estou lendo o que está escrito aqui, porque eu sei que vai vir um monte de neoconservador dizendo que a minha interpretação está errada, mas não é interpretação, eu estou lendo literalmente o que está escrito. Então, escreve diferente, porque está tudo errado isso aqui. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias e opiniões. Ou seja, ele tem que apresentar o marxismo com a mesma seriedade do keynesianismo, com a mesma seriedade da escola austríaca. Eu tenho que apresentar a Terra plana com a mesma seriedade da Terra redonda. Se você levar isso realmente ao pé da letra, eu tenho que apresentar também curandeiros evangélicos com a mesma seriedade da medicina. Quer dizer, essa lei é doentia. Isso aqui é uma coisa de doente. Agora, 5. O professor respeitará os direitos dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Você pode olhar para isso aqui e falar: ah, que bonitinho, agora os pais decidem, então tá certo. Não, tá errado. Ele tá obrigando a escola a fazer uma certa coisa, que é a escola que tem que decidir. Porque eles são proprietários, eles é que estão oferecendo o serviço. E os pais devem escolher o serviço que eles querem, mas não obrigar uma escola a fazer o que a escola não quer. Então até isso está errado. A escola não é obrigada a respeitar os pais. Os pais é que podem escolher a escola que eles quiserem, sabendo o que se ensina lá dentro. Então, cara, esse projeto, ele consegue não ter nada certo escrito. Tudo que está escrito nessa porcaria de projeto, nesse lixo, é totalmente anti-civilizacional. Você está reduzindo a educação a uma ditadura, ao Estado dizer como se deve educar, e no caso ele está dizendo para você não ter opinião. Tudo é equivalente. O marxismo é equivalente ao livre mercado, o Estado é equivalente à anarquia, a ciência é equivalente à religião, ou a milagres, proibindo qualquer pessoa de fazer diferente. Se uma escola decidir, eu vou ensinar desse jeito, eu vou ensinar moral cristã, e os pais que quiserem botam, não, é proibido. Todas as escolas têm que fazer igual como o Estado ditador manda. Então, sinceramente, esse projeto é um lixo, e vindo do pessoal que tanto se acha anti-ditadura, que na verdade são um bando de ditadores, são um bando de autoritários que seguem a autoridadezinha, que são a direita brasileira, neoconservadora. Então, se você é a favor do livre mercado, se você é a favor do indivíduo com a sua propriedade, ensinar e matricular e aprender o que ele quiser, você está no canal certo, e não se esqueça de ajudar esse canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.